que é primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do 16 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse ele: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Amém? Podemos assentar. Então, nesse texto base aqui, tem uma palavra relacionada à mesa, mas é uma mesa de corrupção. Uma mesa que podemos dizer mesa de demônios. E a questão é, nós sabemos que todo ser humano, tem duas mesas diante de nós. A mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Isso é um fato, não só na vida do cristão, mas na vida do ser humano. Até aqueles que estão fora da igreja têm essas duas mesas para eles escolher. Ou a mesa do Senhor, ou a mesa dos demônios. Agora, por que essa mesa de Jezabel era a mesa de corrupção? Eu queria que nos voltar aqui um pouquinho no livro. E Acabe, de vez em quando, ele dava umas retrocedidas. Ele ouvia o profeta Elias, mas rapidamente Jezabel incitava ele a outras coisas que não agradavam ao Senhor, e ele ia e fazia. Em 1 Reis 16, do capítulo 29 em diante, diz assim: Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. O 30. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. A história de Israel só vai se degradando. Um fez mal, o outro fez mal, mas o outro fez pior ainda. É o que a Bíblia está dizendo em relação ao rei Acabe. E por que nós vamos constatar que essa mesa de Jezabel era uma mesa de corrupção? 31. Como se fosse coisa de somenos andar eles nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que cometeu mais abominações para irritar o Senhor.
Peço desculpas, irmãos. Para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então aqui está falando que ele fez tudo que era mal perante os olhos do Senhor. E ainda casou com uma, vou chamá-la de abençoada, para não falar outra coisa. Casou-se com a abençoada da Jezabel. Ô mulher terrível. Esta mulher, além dela ser corrompida por adorar Baal e não o verdadeiro Deus de Israel, ela incitava todo o povo de Israel a adorar Baal, a adorar os Baalins, que são os diversos deuses provenientes de Baal, e proibiu de servir ao Deus verdadeiro. Por isso nós vamos ler na história, nós vemos que Elias fica desaparecido por um bom tempo e o rei Acabe procurando Elias. Por quê? Elias é o primeiro que eu quero falar nesta noite que não participava da mesa de Jezabel. Mas tem uma outra pessoa também que, em meio a tanta situação, se preservou fiel ao Senhor. E que eu quero trazer para nós é o seguinte: diante de nós tem duas mesas. A mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Agora, a gente pode estar enganado comendo na mesa dos demônios, achando que estamos comendo da mesa do Senhor. Porque Jezabel morreu. Mas embora ela tenha morrido, ficou esse espírito como se fosse de Jezabel a incitar a igreja a deixar a verdadeira adoração ao Senhor. Ela fala que aqui nós lemos que, como se não bastasse, Acabe cometeu os pecados que Jeroboão cometeu. Nós vamos ver quando o reino é dividido, quando o reino de Israel é dividido, fica Roboão com Judá e fica Jeroboão com as outras partes. E Jeroboão fez muito mal, e independente dele ter sido recebida a profecia, eu vou entregar nas tuas mãos os reinos de Israel, ele tinha tudo para fazer certo. Mas não, ele, com medo de que o povo fosse adorar lá no templo e se afeiçoasse ao rei de Judá, ele ficou com muito medo. Então o que ele fez? Esse povo eu não vou mandar eles para adorar lá no templo, não. E aí ele construiu 2 bezerros de ouro e fez o povo cultuar como se estivesse cultuando ao Senhor. A pior tragédia do povo de Israel é ser levado à prostituição. Muitas das vezes a palavra de Deus fala sobre prostituição, mas muitas das vezes não está falando uma prostituição de uma pessoa, está falando de uma prostituição de você deixar de servir a Deus para servir aos ídolos. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, aparece Elias no capítulo 17, aonde ele vai prever a grande seca. Por que Deus usa Elias para prever essa grande seca? Porque Baal, que estava sendo adorado, era considerado o deus da chuva e das colheitas.
Então, quando Deus usa Elias, fala, olha, não vai chover sobre essa terra. Ele está desafiando claramente Baal. Vamos ver quem é Deus. Se Jezabel está fazendo tudo isso, incitando o povo a adorar a Baal, dizendo que Baal é Deus, vamos ver sobre essa palavra. E ele diz assim, então diz Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nenhum orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Foi por isso que depois, como nós lemos aqui no 18, passado 3 anos que ele predisse isso, e a palavra de Deus garante que havia muita fome em Samaria por causa da seca. Mas muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano depois dele ter predito que não choveria, e de fato não choveu, a terra ficou seca. E cadê o Deus Baal, que é Deus da chuva, Deus das colheitas? Não houve colheita. Desbancou um Deus deles. Provou para eles que Baal não é Deus. E por isso, mais à frente, nós vamos ver ele desafiando os profetas de Baal. Primeiro ele desafiou o próprio Baal. Deus desafiou o próprio Baal, que era o Deus tão querido por Jezabel. Então, quando Elias volta, porque o Senhor diz para ele, olha, vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aqui nós já falamos que tinha os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de poste ídolos que comem da mesa de Jezabel. E agora Deus está falando para Elias procurar Acabe, porque ele ia fazer chover sobre a terra. Mas não era simplesmente falar, olha, agora vai chover. Antes, aconteceria um fato que muitos acham que Elias foi super radical, matando todos os profetas de Baal. Todo mundo acha que isso, às vezes algumas pessoas acham que isso era um exagero da parte de Elias, mas eu não vejo assim. Por quê? Jezabel, além de matar os profetas do Senhor, impedia de adorarem, de cultuarem ao Deus verdadeiro. E aqui fala desses profetas que comiam da mesa de Jezabel. Aqui me faz lembrar uma aliança. Não propriamente comida, mas uma aliança com Jezabel que eles tinham, e instigar o povo cada vez mais se distanciar do Senhor e adorar a outros deuses. Agora aparece na história o mordomo do rei Acabe, chamado Obadias. Obadias, ele não se corrompeu, ele era temente ao Senhor, mesmo em meio a esse período difícil, em que os profetas do Senhor eram mortos, em que aqueles que professavam a fé, adoravam ao Senhor, eram persuadidos a mudar sua adoração. E muitos que estavam fracos mudaram. Uai, mas não é que Baal é Deus mesmo? Será? Ai, passaram a ficar divididos. Por isso nós vamos ver Elias falar, até quando vocês vão cogitar entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, vão servir Baal. Agora, se o Senhor é Deus, sirvam a Deus.
Por isso, ele foi tão radical quando ele matou todos os profetas de Baal. O mordomo, diz assim a palavra sobre Obadias: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Estou lendo 18:3. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Gente, Obadias era o primeiro para ter se desviado. Era o mordomo, estava ali pertinho, mas não. Pessoas determinadas que sabem o que querem, não se corrompem. Era o caso dele. E Elias falou com ele. Porque quando ele falou, Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Ele não somente se preservou, como também ajudou aqueles que estavam confiantes no Senhor, sem se corromper. Trazendo para a nossa igreja hoje, para a nossa igreja, para a nossa vida, isso hoje, eu quero me colocar na situação de Obadias. Obadias era o mordomo do rei Acabe. Nós lemos aqui como procedeu o rei Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, muito mais do que todos os outros. Obadias tinha tudo para falar: eu vou ficar no meu canto. Vou ficar quietinho. Isso é muito jeitinho brasileiro, né? Vou ficar quietinho no meu canto. Mas não. Deus era com ele. Por quê? Porque ele se desviava da corrupção. Ele se desviava do que Jezabel, essa mulher terrível, fazia. Então apareceu esse mordomo na história e ele está explicando para Elias: olha, o senhor ouviu falar de mim? Mesmo Jezabel perseguindo os profetas, eu escondi 100, de 50 em 50, os alimentei a pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro caminho. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o seu rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sou eu. Vai e diz a teu senhor: eis que Elias está aí. Aí vem um problema sério para Obadias. Porque o rei Acabe anda à procura do profeta Elias há muito tempo. E não é para consultar, não. É para matar mesmo. Porque, além de tudo, Elias só profetizava coisa ruim para Acabe. Só coisa ruim. E ele ficava... Por isso que ele fala: és tu, ó perturbador de Israel, que vem perturbar com as suas profecias, com as suas verdades. E às vezes hoje a igreja se incomoda com a verdade.
Muitas das vezes, nós inconscientemente participamos da mesa dos demônios por falta de discernimento e por falta de não estar aptos para receber aquilo que é a verdade da palavra do Senhor. Obadias aqui ficou com medo. Eu não vou lá falar para ele que você está aqui, não. Não vou mesmo, você sabe por quê? Ele já foi de cidade em cidade, de reino em reino, procurando por você, e quem não visse você tinha que jurar, fazer um juramento de que não viram você. E Obadias não tinha visto Elias. Agora Elias apareceu e falou: vai lá falar para o homem que eu cheguei. E eu quero vê-lo. Eu não. Se eu falar isso para ele, ele vai me matar. Vai que o Espírito do Senhor te arrebate para outro canto e você não está aqui onde nós estamos conversando. Como é que eu vou ficar nessa história? Mas aí Elias deu a sua palavra, falou: não, tão certo como vive o Senhor e como a chuva vai descer, eu vou falar com o profeta, vou falar com o rei Acabe. Então a história começa aqui, isso é apenas uma introdução para o que acontece depois com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Por que Acabe chama Elias de perturbador de Israel? Porque ele sempre profetizava o contrário do que os profetas de Baal profetizavam. Porque eles estavam indo pela direita quando o caminho era para a esquerda. Não sei se vocês conhecem uma pessoa turrona. Mesmo ela estando errada, ela nunca dá o braço a torcer. Não sei se vocês conhecem gente assim, eu conheço. Pessoa que nunca tem coragem de admitir: eu estou errada. Que tipo assim, nunca dá o braço a torcer, deixa a situação passar, releva, empina o narizinho e sai. Mas nunca reconhece: não, eu de fato vacilei. Estou errado. Mas pronto. Elias não perturbava Israel. Ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. E tudo que Deus mandava ele fazer ia em contradição com o que Jezabel queria e, consequentemente, com o que o rei Acabe queria. Eu nunca vi um homem tão dominado por uma mulher quanto o rei Acabe. Porque a mulher era terrível, gente. A gente lembra aqui mais à frente da vinha de Nabote, que o rei viu a vinha, achou bonita, era perto do palácio dele. E ele foi lá, conversou com Nabote: olha, dá-me essa vinha, eu te pago o dinheiro que ela vale, ou então eu te dou outra no lugar dessa. E Nabote falou: longe de mim desfazer da herança dos meus pais, não vendo não. E o rei foi para casa, chegou lá, ficou desgostoso. Eu imagino aquele rei mimadão, sabe? Chegou, foi para a cama, não quis comer pão. A mulher já era terrível, né? Ainda pega o homem nessa situação. Aí ela fala: uai, o que te aconteceu, homem? Por que você está aí prostrado? Ah, é que eu queria, né? Eu queria ali como é que chama? A vinha de Nabote. Mas ele falou para mim que não vende, não, porque é herança. Ela falou: ah, mas você não é rei mesmo. Você não sabe governar, não. Deixa tá.
Levanta daí e vai comer pão que eu vou resolver isso. E o jeito da mulher resolver? Procurou 2 testemunhas falsas contra Nabote e falou que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Está dentro da lei. Para quem conhece a lei, sabia que blasfêmia contra Deus e contra um rei era digno de morte. Então a mulher arquitetou tudo isso, usou o anel do rei, mandou as pessoas lá falarem: Nabote, ele vacilou com Deus e com o rei e merece ser apedrejado. Levaram Nabote lá fora, mataram o homem e mandaram o recado para Jezabel: olha, Nabote é morto porque ele, mentira. Olha que mulher perversa. Como é que come na mesa de uma mulher dessa? Quem tem o mesmo pensamento, quem tem a mesma atitude, quem gosta desse tipo de resultado. E nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando do povo de Israel. E a igreja hoje está igualzinho. Se alicia com coisas que não é para aliciar, fazem coisas que não é para ser feita e dizem estar prestando culto ao Senhor. E esse culto não é para Deus. Esse culto é para demônios. Aí chegou a notícia de que Nabote tinha morrido. O rei logo ficou todo alegre e foi lá tomar posse da vinha de Nabote. Mas aí quem chega? Os que gostam da mesa do Senhor. Profeta Elias. E falou com eles: vocês vêm aqui reclamar o que não é seu. Primeiro vocês mataram. E agora vem reclamar o que não é seu. E nesse dia o rei Acabe recebeu uma palavra muito dura de que cessaria a linhagem dele, não haveria mais rei com a linhagem de Acabe e que Jezabel morreria de uma forma trágica. E ele falou: os cães que lamberam o sangue de Nabote também vai lamber o seu sangue, Acabe. Sempre tem uma pessoa sensata da parte do Senhor para trazer a orientação da verdade. Porque está diante de nós 2 mesas. E se nós passarmos desapercebidos, nós vamos estar na mesa de Jezabel. Porque embora Jezabel tenha morrido, a sua mesa continua a seduzir a igreja. Nós podemos ver isso no livro de Apocalipse, na carta de Tiatira. É Apocalipse, deixa eu ver aqui qual que é. Apocalipse 2:20. Aqui já está escrevendo para a igreja. Jezabel já morreu. Mas o 2:20 diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição
e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. A prostituição aqui é nos dois sentidos, tanto da prostituição sexual, quanto da prostituição da adoração a Deus. Então, o que me chama a atenção é que o 19, um pouquinho antes, fala assim: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Parece que está uma mistura de coisa boa com coisa ruim. Não está? Porque o 19 fala, Deus falando à igreja: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Mas para essa mesma igreja que tem esse elogio maravilhoso, ele fala: tenho porém contra ti, que toleras essa mulher Jezabel. Claro que não era aquela Jezabel. Aqui está se referindo a uma outra pessoa que tem a mesma prática de Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Os meus servos. Não eram os mundanos, trazendo para a nossa linguagem de hoje. Eram os meus servos. Então, por isso é uma palavra para a igreja. Nós devemos tomar cuidado. Qual mesa nós estamos participando? A gente tem que ter o dom de discernimento. Eu sempre falo, a gente tem que orar, pedir direção ao Senhor para a gente discernir o que está se passando, não é, diácono? Porque aqui a igreja é chamada ao arrependimento. O 21 diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. A igreja não queria se arrepender da prostituição. Eu dei tempo para vocês se arrepender. Mas muita gente, é aquele tipo de pessoa que eu falei, a palavra dela é a lei. Ela pode estar errada o tanto que for, mas ela mantém a sua palavra. Isso não é de Deus não, gente. Isso não é de Deus não. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Essa palavra incita joga a gente lá na Jezabel. Porque Jezabel, ela incitava o rei. Nós vemos depois, na leitura, depois os irmãos acompanham, quando ele vai reunir os profetas de Baal e dos postes ídolos, nós vemos que houve essa grande tragédia, mas ainda não tinha caído a chuva. Deus falou que ia mandar a chuva. Mas primeiro houve aquele... Hoje as palavras estão me fugindo da boca. Desafio. Houve aquele desafio entre os profetas de Baal e o profeta do Senhor. E achei tão engraçado que Elias ficava ali debochando deles. Eles estavam fazendo de tudo para descer fogo do céu e não descia. Mas aí, na vez
de Elias. Ele molhou o sacrifício todo, abriu um rego, jogou bastante água lá. Quem estava vendo, né, estava pensando, esse aí é doido. Se o nosso que estava sequinho não pegou fogo, o dele que está todo molhado é que não vai pegar mesmo. Mas Deus vem contradizer a mesa contrária. Sempre Deus faz isso. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. É o que Deus fez com Elias. Deu ele uma mesa farta de quem é Deus. E depois os irmãos já sabem que o sacrifício, o fogo desceu, consumiu o sacrifício, lambeu o rego e foi uma coisa maravilhosa. Agora, hoje, quando nós somos seduzidos, porque todos nós somos, tem uma coisinha que nos seduz para tentar parar a gente. E cada um sabe o que que é. Cada um sabe o que que é. Só que o seguinte, Elias, ele foi muito zeloso, muito determinado e muito decidido. Por isso que ele levou os profetas e matou todo mundo. Pronto. E aí ele tem uma conversa com Acabe fica mais tranquilo, só que fala, ó, cuidado que vai chover. Agora, meu Deus já manifestou. Vocês sabem que o meu Deus é o único Deus verdadeiro. Vá para casa, se retenha, porque vai chover. E aí ele manda o servo olhar sobre o mar, se tem algum sinal. Ele voltou e disse, não tem nenhum sinal que vai chover não. Ó, volta lá 7 vezes. Ele foi, voltou. Na 7ª vez ele falou, olha, tem uma nuvenzinha pequenininha que está subindo em direção do mar. Ele falou, esse é o sinal que vai chover. Deus não deixa a gente sem resposta, amados. Deus não deixa aqueles que comem da mesa dele sem resposta. E caiu uma chuva torrencial, que era para colocar em ordem, né? Todos os mantimentos, a agricultura, e já tinha desbancado Baal há muito tempo. E é por isso que ele fala, gente, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, vai servir Baal. Mas se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. E isso que não entra na cabeça de Jezabel. Para ela, o único Deus que deveria ser adorado era Baal. E com isso, ela incitava as pessoas, incitava o marido dela a levar o povo à idolatria. E nós vamos ver lá em 1 Coríntios 10. Primeiro Coríntios 10. Do 14 ao 21. A minha tem um subtítulo assim: o cristão deve fugir da idolatria. A gente pensa que a idolatria é só adorar uma imagem. E não é. A idolatria vai muito mais além que isso. Às vezes o seu comportamento de idólatra
não é por você adorar uma imagem. É por você não adorar a Deus verdadeiramente. É você cumprir um protocolo. Hoje eu tenho que ir na igreja. Vou na igreja, senão a pastora Gorete vai puxar minha orelha. E ela puxa mesmo, tá certo. Mas o seu compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. Se o seu coração não estiver voltado para o Senhor, nós vamos ver que para quem que nós prestamos culto. Diz assim, 1 Coríntios 10, do 14 em diante. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmo o que digo. Paulo está falando para a igreja de Corinto em resposta a uma carta que eles escreveram perguntando sobre essas coisas. Então ele está instruindo a igreja. Ah, mas Cristina, irmã Cristina, nós não somos idólatras. Não estou dizendo que os irmãos é idólatra. Estou dizendo que o apóstolo Paulo estava orientando a igreja a fugir da idolatria. E nós somos igreja. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui ele está se referindo à Santa Ceia. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão, que é Jesus. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Se nós que participamos da ceia do Senhor, nós somos participantes da mesa de Cristo. Aí ele fala assim, que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Que clareza, meu Deus. Que clareza. E ele fala assim no 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque aqui entra aquela questão do não tem nada a ver. Nesse caso aqui, alguns irmãos já sabiam, já tinham essa fé mais alicerçada de que o ídolo não é nada, de que o que é sacrificado ao ídolo não é nada. Tem mais maturidade. Mas há aqueles mais fracos que não percebem. E aí começa a se alimentar de coisas consagradas a ídolos, das festas, participava das festas. Ah, já que o ídolo não é nada, já que não, né? O que é sacrificado a ídolos não é nada, vamos comer. Não é assim. Se você sabe que aquilo está sacrificado a ídolo, não participe daquilo. E é isso que Paulo está orientando aqui. Agora, nós vimos lá em Apocalipse a igreja sendo chamada ao arrependimento. Deus sempre dá oportunidade.
Mas fala que eles não quiseram se arrepender. E continuaram com a doutrina de Jezabel, continuaram dando ouvido a pessoas que se dizem apóstolos e não são, continuam dando margem para um evangelho deturpado, e há uma sentença sobre essas pessoas. Há uma sentença e muito dura. Olha, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então quer dizer, gente, que o remanescente está no meio dessas coisas. Ainda há muitas cadeiras vazias aqui, mas vamos supor que tivesse lotado. Ainda assim, há pessoas sem estar aqui para prestar culto ao Senhor verdadeiramente. E essa falsa adoração, mesmo que transvestida de culto ao Senhor, é um culto a demônios. Porque se você não faz para Deus, você faz para o diabo. Então, o que eu quero deixar para os irmãos é essa importância de saber qual mesa você está participando. O texto base nos mostra uma mesa de corrupção. Lá em 1 Reis 18, 19. A mesa nos fala de uma mesa de corrupção. Mas mesmo ali pertinho nós vimos Obadias, que não participou da mesa de Jezabel. Então, ou seja, todos nós temos a opção de escolher em qual mesa nós vamos comer. E assim como o alimento que nós comemos, a comida, é para nutrir o nosso corpo, da mesa que nós estamos comendo vai refletir em nós. Você sabe do que aquela pessoa está se alimentando. É claro, é transparente, é objetivo, mas só que há aquela famosa teimosia. Eu acho que tem que ser feito assim. Nunca abre a Bíblia para consultar. Eu acho que isso assim tem que parar, mas não fala mediante a que a Bíblia nos orienta que aquilo deve parar. Nós não podemos simplesmente ser opiniosos. Eu posso chegar aqui e falar um monte de opinião minha, que eu tenho. Mas eu tenho que chegar aqui e falar do que a Bíblia orienta. Arrepende-se, volta, se afasta da mesa da idolatria, da prostituição. E a prostituição, quando a gente fala, os irmãos não precisam nem se sentir ofendidos, não, mas está falando de prostituição, nós somos todo mundo crente. É a prostituição do culto ao Senhor.
como fez Jeroboão, com medo de perder os adeptos do reino, fez ali os bezerros de ouro e estava tudo certo. E ele sabia que aquilo era errado. Mas por quê? Ele estava pensando nele, no reinado dele. Não, eu não vou perder os meus súditos. Vai que eles queiram voltar lá para Roboão, se eles forem adorar o Senhor. O que era o certo era eles irem adorar no templo e voltar. Mas não, ele ficou com medo deles ir adorar no templo e deixar de voltar para o reinado de Jeroboão. Então nós temos que ficar atentos às propostas que nós recebemos no nosso dia a dia. Será que isso é da mesa do Senhor? Ou será que isso é da mesa de demônios? Eu deixo os irmãos a pensar sobre isso. Queria orar junto com vocês, para que o Senhor, Ele nos oriente a cada dia mais a participar da mesa dEle com sinceridade, com entendimento, porque até para celebrar a Santa Ceia, toda vez é muito bem orientado, né? Aquele que não discerne bem o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, não está entendendo nada, acha que aquilo é só um pãozinho, é só um suminho. E não é isso. Nós nos tornamos participantes da mesa do Senhor. E que nós possamos permanecer fiel a isso, né? Oremos ao Senhor, amém?